O Tá na Web está de volta e começamos o segundo bloco falando sobre as fake news. Você já segue a gente no Instagram? Toda semana, no nosso perfil TV Justiça Oficial, a gente desmente uma fake news. Veja de hoje. Era fake a notícia que circulou nas redes sociais sugerindo que mesários podem falsificar assinaturas e anular votos. A verdade é que só o próprio eleitor pode anular o voto. Isso só acontece quando ele digita um número que não corresponde a nenhum candidato e aperta a tecla confirma. E na programação da TV Justiça, estamos falando de uma notícia falsa sobre mudanças nas regras de trânsito e novas multas com valores altos. A postagem não é verdadeira, pois além de os valores estarem errados, algumas regras citadas nem existem no Código de Trânsito brasileiro. Está circulando nos grupos de WhatsApp afirmações sobre os novos valores de multas de trânsito, que no ordenamento jurídico aquelas afirmações jamais existiram na legislação de trânsito. Como exemplo, multa por fumar na direção do veículo. Não existe essa infração no Código de Trânsito. A outra é ofender o agente de trânsito. Não existe multa por ofender o agente de trânsito. Existe uma infração que é desobedecer às ordens do agente da autoridade competente. Isso aí é uma infração que é prevista no Código de Trânsito. Dirigir o veículo com um veículo ruim. Não existe também isso. Existe o equipamento em mau estado de conservação. É transitar com o veículo dessa forma. Existe uma previsão legal de infração para isso. Então, assim, são várias infrações que são escritas nessas afirmações que estão circulando no grupo de WhatsApp que são totalmente inexistentes. Então, vocês devem desconsiderar essas afirmações e se basear sempre pelo Código de Trânsito brasileiro. Assim, você não terá nenhum tipo de problema e não ficará com nenhuma dúvida. E vamos falar sobre isso com a advogada especialista em direito de trânsito, Roxane Ponzi. Boa noite, doutora Roxane. Muito obrigada por vir aqui ao programa para esclarecer essas dúvidas. Essa não é a primeira vez, né, que surgem boatos aí sobre esse tema, então vamos falar com os nossos telespectadores aqui quais são as regras válidas aí para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Bom, primeiramente quero saudar todos os telespectadores aqui da TV Justiça e, Fernanda, obrigada, né, pelo convite, dizer que vocês realizam um trabalho de muita valia para a sociedade. Por quê? Porque esclarece esse tipo de notícia falsa. Infelizmente, né, especialmente porque não há uma punição, ou, na verdade não há uma calúnia, uma difamação nesse tipo de notícia, a gente não tem como punir quem faz isso, né, apenas passando a informação correta. E esse é um trabalho tão importante que é feito no Tá na Web. Mas, sobre a tua pergunta, né, quais são as regras hoje que valem aí para fins de renovação da carteira de habilitação? Primeiro que o doutor Márcio Dias, né, colega, advogado especialista em trânsito, muito bem pontuou que muitas dessas infrações que estão circulando aí não sequer existem. E em relação à carteira de habilitação, a gente precisa entender que, sim, ela teve algumas modificações, e são modificações temporárias agora para o ano de 2020 e 2021, por conta da pandemia. Né? Aquele prazo que tinha de 30 dias para se renovar, ele foi aumentado, né, em 12 meses, ou seja, aquelas carteiras de habilitação que venceram lá em 2020, tiveram até 2021 para poder ser renovadas, e as que venceram em 2021 vão ter até o final de 2022 para serem renovadas. Isso sempre valendo a data do vencimento. Mas fora isso, tá, não há nenhuma modificação. Por quê? Porque tem circulado nas redes de que a pessoa que não for fazer o exame em até 30 dias terá a sua CNH cancelada. E isso não procede.
O que pode até acontecer quando a pessoa demora até 5 anos, tá, para fazer a renovação, ou seja, ela decidiu por algum motivo não dirigir ou tinha alguma enfermidade que impossibilitou ela de dirigir e ela resolve, então, depois de 5 anos, fazer o exame, ela não perde, ela não tem a CNH cancelada, ela vai ter que tão somente fazer um curso de atualização. Na verdade, o que teve de modificação, Fernanda, foi ali com a Lei 14.071, que ela revogou o parágrafo 11 do artigo 159. E isso vai ter, sim, um eventual cancelamento somente para aquelas carteiras anteriores ao Código de Trânsito, lá anteriores a 1998. Ou seja, aquele cidadão que tinha uma carteira, era habilitado naquela época, e levou aí 24 anos sem procurar o CFC para fazer o exame de saúde, esse sim vai ter problemas, porque ele não vai só conseguir renovar sua CNH fazendo esse curso de atualização e fazendo o exame de saúde. Então ele vai ter que sim se submeter a um procedimento de habilitação totalmente novo. Fora isso, tudo que estiver circulando em relação à carteira de habilitação não procede, continua a mesma regra, ou seja, todas as carteiras vencidas de 1º de janeiro de 2022 em diante, o prazo é 30 dias, né, para fins de renovação, e se for flagrada, pode ser autuada lá pelo artigo 162, 5º, que é uma multa gravíssima, né, e mais 7 pontos na carteira vencida, né, mas ele vai receber esses pontos. Pois é, os boatos falam também em novas infrações. Existem novas infrações aí? Eu gosto muito de fazer uma analogia, né? Quando eu tenho uma dúvida de português, o que eu faço? Eu procuro o dicionário. E aqui o Dr. Márcio foi muito feliz quando ele pontuou. Se eu tenho alguma dúvida sobre o que é uma infração, ou se teve uma infração nova, foi criada uma infração nova, o que eu vou fazer? Eu vou me socorrer do Código de Trânsito. Isso porque o Código de Trânsito é a lei federal e é o único lugar onde pode constar essas condutas que são consideradas típicas e que podem, né, se tornar infrações de trânsito. Até quando o CONTRAN, né, que é o Conselho Nacional de Trânsito, cria alguma conduta ou estipula uma determinada conduta que isso pode vir a ser penalizado, é porque o Código autorizou que o CONTRAN fizesse isso. Então, quando houver dúvidas em relação a infrações que podem ter sido criadas, né, a forma de fazer essa checagem, você não precisa ser jornalista para isso, tá? Basta procurar o Código de Trânsito, acessa o site lá do Planalto, né, ou joga o CTB no Google, e aí você vai tirar essas dúvidas, porque tudo que for infração, ele basicamente vai estar lá no capítulo 15 do Código, que fala das infrações de trânsito. Então, qualquer dúvida nesse sentido, toca para lá, que aí sim você vai saber que tipo de conduta que é proibido praticar no trânsito. Pois é, e como quem espalha fake news sempre quer assustar todo mundo, estão espalhando também que as multas podem chegar a R$ 3.400. Existe esse valor absurdo aí? Então, até existem multas bem poupudas, né? Na verdade, o código ele faz uma determinada sistemática. Eu tenho multas leves, né, que são de 88 com R$ 38, e uma pontuação acessória aí de 3 pontos. Depois eu tenho uma multa média, que é de 130 com 16, que vai agregar 4 pontos na CNH. Passo, né, ou dependendo da conduta, a ter uma infração de natureza grave, de R$ 195,23, e o acúmulo de 5 pontos. E o tipo, né, mais caro, a infração que tem a previsão de multa gravíssima, de natureza gravíssima, ela tem aí um valor de R$ 293,47 e agrega 7 pontos na carteira. Mas vai ter que gente dizendo, não, mas eu já recebi multa mais cara que R$ 293. Sim, porque alguns artigos do código têm previsão de potencialização dessas multas. Então, por exemplo, o excesso de velocidade em mais de 50%, ele vai pegar a multa gravíssima e vai fazer vezes 3. A embriaguez ao volante ou a recusa aos testes, ela vai pegar a multa gravíssima e fazer vezes 10. Né? Agora, existe também uma outra infração, que é a do 253A, que foi criada na época lá que ocorreram aquelas paralisações, trancou os caminhoneiros, né, trancou todas as vias, e ela sim, aí sim, tem uma penalização, um valor bem mais alto, porque ela faz a multa gravíssima vezes 20. Isso daria em torno de R$ 5.869.
e, né, uma aplicação vezes 60 para o organizador daquele evento que interrompeu a via. Isso, obviamente, podendo virar, né, um valor bem maior, ou seja, o dobro disso, caso venha a cometer essa mesma infração num período de 12 meses, ou seja, uma reincidência. Então, a multa mais cara que pode ter no código é essa aplicada ao organizador, né, que chegaria até uns R$35 mil. Mas isso são situações muito pontuais. Isso que está rolando na internet não procede pelo simples fato de que as atualizações dos valores das multas ocorreram lá em 2016. Né, que é o artigo 258 do Código de Trânsito. E de lá para cá, não houve nenhum tipo de atualização nesse sentido. Então, de novo, está com dúvida? Se socorre do CTB. Se tiver uma alteração, provavelmente vai estar constando lá. O que teve de novidades em 2016 é que hoje, se você não pagar a multa, né, dentro do prazo, ou quando ela já estiver exigível, você vai ter incidência de juros, né, que é pela taxa Selic, e, obviamente, né, se ficar aí pendente por muito tempo, o valor acaba ficando um pouquinho maior. Doutora Rochelle, agora, muito obrigada pela entrevista, mas nosso tempo está chegando ao fim, como estamos num programa ao vivo aqui. Muito obrigada pela entrevista, uma boa noite para a senhora. Boa noite, Flávia. E eu vou ficando por aqui, não deixe de acompanhar nossas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. Na semana que vem tem mais assuntos da web para você. Tchau!